desse segundo livro? Eu sou professor, como você citou, da Escola Conquer há um tempo. E o que eu percebi? Eu percebi uma característica de alunos que iam para a sala de aula. Muitos dos alunos, eles não iam somente para aprender técnicas de vendas. Muitos iam porque não sabiam como se vender, por exemplo. Ou como dominar a si próprio na execução de técnicas. Eu sempre, nos meus começos de aula, eu sempre trazia alguns dados assim. Se você jogar no Google agora, técnicas de vendas, vai aparecer, sei lá, quase 24, 25 mil citações sobre técnicas de vendas. Então não é sobre aprender centenas de técnicas de vendas. É sobre aprender algumas técnicas de vendas e botar em prática no seu dia a dia. Eu vou dar um exemplo. Tem uma das áreas que eu falo sobre técnicas de oratória para apresentações de sucesso. Então, por exemplo, todo um processo de preparação antes de subir no palco. Técnicas de oratória para condução, por exemplo, de um PowerPoint. Um pitch. Sabe? Coisas que aparentemente parecem simples, que é simples, mas que a nossa emoção pode nos destruir. Sim. Existe um escritor russo chamado Konstantin Stanislavski que diz assim: as nossas emoções funcionam como um cavalo selvagem. Pode nos levar para um bom lugar, mas pode nos levar para um penhasco também. Verdade. Então, quando eu domino essas emoções, eu consigo, cara, estar presente. Eu consigo estar atento 100% no que está acontecendo. Existe uma técnica, e eu já passo para você, existe uma técnica estoica chamada dicotomia do controle. O que é a dicotomia do controle? Dicotomia do controle diz o seguinte: existe um dos grandes escritores estoicos, um cara chamado Epicteto, foi um escravo, e ele tem uma situação que é muito triste. O senhor dele quebra uma parte do corpo dele, para ele, sei lá, mutilou ele. E tem uma frase linda de Epicteto que diz assim, ó: você pode até controlar meu corpo, mas não a minha mente. Por que a dicotomia do controle? A gente tem controle se vai cair um meteoro aqui? A gente tem controle sobre a opinião das pessoas aqui? Zero. Cara, a gente está no meio de um restaurante, um dos maiores restaurantes do mundo aqui. Mas nós temos controle 100% sobre o que nós estamos fazendo aqui. E quando nós estamos presentes 100% naquilo que nós fazemos, cara, nós esquecemos os fatores externos e performamos de maneira melhor. Então, o meu livro ele fala muito sobre isso, sobre técnicas sim de vendas, mas sobre técnicas sobre o desenvolvimento de virtudes. Legal. Você citou aí a questão da emoção, né? Que tem esse paralelo com o vendedor, né? Na sua visão, quais são os maiores desafios hoje, parte emocional, né? De quem está nessa cadeira de vendas, e como que o estoicismo de alguma forma pode levar ele a, sei lá, sofrer menos ou aprender a lidar com isso? Bom, primeiro que eu posso estar equivocado, mas um dia eu vi um estudo do Pipe Drive, fazendo uma analogia, um concorrente nosso aqui do Bittrex, hein? O Pipe Drive fazendo uma analogia, cara, um estudo dos vendedores que fecham vendas mais rápido. Em primeiro lugar, pasme, o vendedor brasileiro. É aquele que fecha a venda mais rápido. Se eu não me engano, é 21 ou 23 dias. Em último lugar, acho que está o vendedor belga, que passa de 90 e poucos dias. E aí, por que o vendedor brasileiro vende mais rápido? Ah, porque ele é muito talentoso? Eu acredito que sim, nós somos talentosos, mas porque nós temos algumas características no nosso país. Primeiro, instabilidade econômica. Sim. Segundo, dizem que o nosso país é um estado laico, mas a gente tem uma porrada de feriado religioso. E esses feriados religiosos ferram com os nossos planejamentos de vendas. Então eu tenho que vender rápido, porque eu tenho que bater meta, porque tem menos dias para trabalhar. E aí, para mim, uma das principais dificuldades de um vendedor, quando ele não controla as suas emoções cara, não se trata de vender rápido, trata-se de vender melhor. Trata-se de vender melhor. Uma das características do vendedor brasileiro que eu vejo em sala de aula ele vende muito pouco valor. Ele fecha o pedidinho rápido, o preço rápido, dando desconto. Sim. Exatamente porque por esses fatores externos, um gestor cobrando, um feriado,
Cara, uma meta para bater. Esses fatores externos fazem com que esses profissionais cedam rapidamente, cara, ao discurso de preço. Então, quando eu tenho o controle da minha pessoa como um todo, eu passo a ter controle do outro. Só para finalizar esse tópico, existe uma técnica estoica que nós chamamos de cidadela interior. O que é cidadela? Cidadela, traduzindo do latim para o português, é uma pequena cidade. A Itália tem a característica de ter castelos, vilas. E se você perceber, existem muralhas de proteção dessas pequenas cidades. Olha só. Então o que o estoicismo diz? O estoicismo diz que um profissional de vendas ele tem que construir muralhas de proteção da sua cidadela interior. Então no meu livro eu falo sobre 15 hacks estoicos que eu posso usar no meu dia a dia. Sabe qual que é um dos hacks para proteger a minha cidadela? Não consuma notícias negativas. Porque não te põe para baixo, né, de alguma forma, né? Tem uma outra técnica, o efeito Dunning-Kruger, que é um estudo, dois caras, Dunning-Kruger. Sabe aquela frase? As pessoas, elas acham que sabem sobre um assunto, e aí elas sabem falando. Eu oriento que o vendedor seja mais profundo, que seja mais intelectualizado, porque ele vai conseguir transmitir mais credibilidade. Então, para mim, a principal fragilidade dos profissionais de vendas do Brasil é eles até vendem, mas eles vendem pouco, ou vendem muito mal. Entendi. Porque por essas pressões externas que existem no dia a dia. Sim, a gente tem a gente tem realmente um ambiente que às vezes é hostil, né? A gente não consegue ver uma estabilidade de horizonte, né? Então você realmente entra nesse lugar. E aí já puxando, controle emocional, resiliência, isso na sua visão, são pontos que afetam diretamente o vendedor também no dia a dia deles? Com certeza, com certeza. Eu lembro que quando eu migrei para a carreira em vendas, eu lembro que um ex-chefe meu falou assim, ó, Rafael, vendedor bom é vendedor com dívida. Pô, eu lembro e falei, por quê? Porque ele sempre vai estar correndo de bater meta para pagar aquela conta. Ô louco, essa eu nunca tinha ouvido. E o meu livro, eu prego o oposto. O oposto. Sabe o que é felicidade para os estoicos? Ou sucesso? A gente acha que felicidade ou sucesso é conquista de bens materiais e afins. Felicidade ou sucesso para os estoicos é ter paz. Ter paz. E qual é o caminho para a paz? Para o estoicismo? A calma. Olha só. Quando eu faço tudo com calma, eu consigo construir essa inteligência emocional. Eu consigo construir essa resiliência. Eu consigo ter sucesso, cara. Eu posso fazer uma venda, mesmo com todas as pressões externas, ou seja, você pode até dominar o meu corpo, mas não a minha mente, cara, e ter sucesso no processo. Então o meu livro, ele traz esse resgate do verdadeiro eu. Os estoicos, eles pregam diferente e aí não vou entrar no mérito da religião, tá? A religião cristã, ela tem a visão de que todos nós nascemos pecadores. No estoicismo é o oposto. Todos nós nascemos virtuosos. Mas o próprio homem conduz os outros homens aos vícios, aos pecados, entende? Entendi. Então o estoicismo, ele prega um resgate para a nossa origem, para vivermos uma vida virtuosa. Olha só, interessante. Agora, eu estava pensando aqui, né, cara, quando você traz esses elementos, né, como é que de fato, por exemplo, eu estou numa negociação lá, braba, difícil. Cara, como é que eu posso usar os elementos do estoicismo neste momento? Sabe, que é crítico, é pesado, que você vai para casa, você pensa, você volta, e às vezes é no mesmo dia. Dá para dar algum exemplo? Claro. Existe uma técnica estoica chamada premeditatio malorum. Traduzindo do latim para o português é preveja os males. Pô, mas como assim? Eu vou ser negativo? Não. Eu vou ser racional. O que os estoicos nos convidam? Os estoicos nos convidam o seguinte, Romualdo. Nós sempre pensarmos nos problemas que podem acontecer. Sempre. Então, ao invés de ir para uma reunião despreparado, para uma negociação conflituosa, ou uma negociação baseada somente na disputa por preço, cara, eu antes de sair do hotel, para ir para se eu estou na rua, ou antes de ir para uma conferência, cara, pega um papel,
e caneta numa folha A4 e pense em todas as... E é louco, porque a gente vê lá no Lobo de Wall Street, o cara olhando pro espelho, eu sou o máximo, eu sou o máximo, sim. sou o máximo. Só que, e aí? E quando eu tenho a frustração, como é que eu vou lidar? Quando eu tenho a objeção, como é que eu vou lidar? Então os estoicos nos convidam, cara, a nos anteciparmos ao problema, a prever os males. Sim. Então a dica prática que eu dou aqui é: nunca vá para uma negociação ou para uma visita num cliente sem pegar um papel e caneta ou um bloco de notas e pensar: se acontecer isso, eu vou pensar, vou fazer isso, se acontecer isso, vou preparar. É isso. Se prever para os possíveis males.